Oi, pessoal, tudo bem? Que bom ter vocês por aqui. A gente está indo para mais uma leitura do canal. E pega o que ressoar contigo, né? A gente já está bem habituado com essas leituras do YouTube. Tem que ter inteligência emocional para absorver a mensagem e ter discernimento do que é pra gente e do que não é. Tomem cuidado, tá, galera? A gente vai ter ainda a oportunidade de conversar um pouquinho sobre como absorver as leituras de tarô gerais para si de uma maneira que não seja tóxica. Existem chances imensas da gente se prender, assim como a gente se prende em diversas coisas na vida, aqui com essas leituras, né, abrangentes. Tem como a gente se colocar dentro de caixinhas que não é nossa, tem como a gente achar que aquilo é a certeza do nosso futuro. Tarô não faz isso, tá bom? Quem decide a sua vida é você, quem tem as escolhas e pode mudar o rumo das coisas é você. A responsabilidade da tua vida é sua, assim como da minha é minha e do outro é do outro. Então, mas eu desejo que para quem gosta disso, para quem se identifica muito, né, estude bastante, não o tarô, mas estude a si próprio para entender até que nível a sua ilusão, a sua roda de samsara vem acontecendo, né? Quanto que ela está sendo responsável pela sua vida ou não. Se você já tem uma disposição do entendimento, então com certeza você vai poder ter a melhor absorção do que a gente tiver para falar aqui e vai descartar para deixar para o outro o que não for seu, tá bom? Mas muita atenção com isso. Eu retorno depois no próximo vídeo para a gente conversar especialmente sobre como não tomar na cabeça vendo o tarô na internet, tá bom? Que é uma temática que eu vivenciei muito, eu tomei na cabeça, não tenho nem vergonha de falar isso, porque se eu não tivesse passado por isso, eu não estaria tirando o tarô, né? Então fez parte da minha jornada, mas se eu posso usar isso como ensinamento para outras pessoas, para que seja mais leve, para que não se perca dentro das ilusões, eu vou fazer, porque esse é meu papel aqui também, para que vocês tenham noção do que é a vida e não que vocês peguem o que eu digo aqui como verdade, nem eu, nem qualquer outra pessoa, ninguém nunca, nem mãe, nem pai, nem namorado, marido, nem o maior xamã desse mundo, o maior guia vai ser capaz de te falar o que você é e para que você veio aqui. A única pessoa que pode entrar em contato com essa fonte é você. Então, o grande intuito desse canal também é mostrar o caminho das pedras para que cada um ache dentro de si a sua tão almejada verdade, né? Quando que a gente busca isso, a verdade. Então, a gente vai começar com a energia geral. Hoje é uma leitura bem aberta do Oráculo dos Animais, tá bom? Vamos ver o que a gente tem para esse dia. É o tatu, eu acho, esse animal. Gente, eu ainda tenho um pouco de dificuldade com o inglês, então eu vou traduzir e eu já volto aqui. É isso mesmo, gente. É o animal de poder, o tatu. Olha que bonitinho. Estabeleça limites saudáveis. Carta de número 3, né? Bastante energia, além do que só a gente. Energia crística e espiritual pra gente nesse momento. Então, eu tô vendo aqui com qual tarô eu vou abrir. Vou com o meu velhinho de guerra tão querido, que já tá amaciado, pra gente entender sobre essa questão do limite. Não sei se é tão óbvio, né, o quanto que a gente precisa colocar limites nessa terra. Às vezes, quando a gente chega num nível que a gente já se sente respeitado, a gente acha que... a gente esquece realmente, né, o que é o limite. Acho que isso vem de uma forma muito fluida depois de algum momento. Porém, grande parte da nossa vida,
a gente entende aonde chega o nosso espaço, corpo, físico, emocional, mental, para com o outro, para com as situações, quando a gente é atravessado, né? Ou quando a gente atravessa o outro também. Porém, é essa dança, né? Essa questão do ultrapassei, fui ultrapassado, que é muito desconfortável, que acontece muito, né? Infelizmente tem pessoas que levam isso pro resto da vida e continuam ultrapassando limites e consequentemente sendo ultrapassado. Dá uma canseira, né? É tão ruim de lidar com isso, é tão nocivo para a nossa saúde. Mas é por esses esbarrões, né, no limite, que a gente vê onde que a gente acaba e onde que o outro começa, né? A gente também não pode ser hipócrita em falar, nossa, eu não sou respeitado, as pessoas pegam o meu limite, ultrapassam e ninguém tá nem aí com isso, porque se isso está acontecendo com a gente, em algum momento a gente também ultrapassou o limite do outro, e se não o do outro, o nosso próprio limite, o que é pior ainda, né? Então a percepção, quando a gente se conecta até que com a matéria, sabe? Carne, olha, isso aqui é a minha blusa, isso aqui é a minha pele. Eu gosto muito dessa ideia, né? Para determinar tanto o sentido de presença quanto o sentido de quem eu sou, consequentemente o limite, os limites. A matéria, ela é o primeiro contato que a gente tem que algo está sendo invadido. Isso de forma física, tá? No espiritual, a gente não termina aqui, tá? Mas a gente tá falando de uma primeira, começar a ter essa percepção. Então, se tocar, né, o entender essa camada superficial aqui, quem sabe até fazer um estudo profundo sobre a pele, né, quem se identifica com isso, gosta de saber as coisas num nível mais físico, mais palpável, mais explicado, né, explicativo, pode pesquisar um pouco mais a fundo, porque isso traz uma percepção, um conhecimento a mais, né? Mas ter consciência dessa matéria, disso tudo aqui que acontece, manifestado, é muito legal, porque a gente começa a sair do mental, se conectar com a matéria, e assim essa sutilidade do nível mental para com o físico começa a ficar mais entendido por nós, né? Porque se a gente não ter essa percepção, no mundo das ideias é muito complicado a gente estabelecer um limite, né? Porque as ideias, elas não têm limite. Então, o jeito que a gente percepciona o que é um limite, ele vai, poxa, tem hora que extrapolar, né? Muito além. Então, essa conexão com o corpo serve como um bom auxílio para que a gente comece a entender os nossos limites. Então, olhe para o seu corpo, olhe para o seu limite físico. Por exemplo, quando a gente dá uma esbarrada em alguém ou em alguma coisa, na maioria das vezes a gente está bem desconectado do momento presente, bem desconectado de quem a gente é e do que a gente está fazendo. A gente está devaneando, viajando na mente, né? Então, a matéria, ela vem tipo assim, oh, acorda, né? Olha aqui, você tem um corpo, você tá manifestado aqui nessa realidade, volta pra cá. Então, é mais ou menos sobre isso, né? Para que a gente não fique tão avoado, tão perdido. Mas vamos entender o que essa questão dos limites estão querendo dizer pra gente nesse momento. Caramba! Uma mudança, um giro muito grande de um roubo que está acontecendo. Esse roubo, clarifica para mim, por gentileza. Nossa, mais uma. Nossa, gente, calma. Tem um movimento muito grande de um padrão que a gente carregava, que você carregava, enfim. Vamos tentar ter uma comunicação aqui para essa mensagem servir para todos, né? Todo mundo. Eu faço parte disso aqui também. Então, vem uma mudança de algumas coisas que a gente carregava, que
estava roubando totalmente essa questão saudável do limite, né? Tava ultrapassando e tava quebrando todas as barreiras possíveis. Eu acredito que isso aqui não seja de maneira física, eu espero que não seja. Se for, procure ajuda, tá? Entre em contato com instituições que possam verdadeiramente te ajudar, nesse caso com a polícia e afim, mas eu verdadeiramente não sinto isso. Mas em um nível mental, né? Tem esse rompimento desse limite saudável. Então, alguma energia, talvez, para ser bem sincero e honesto, sabe quando a nossa mente nos aprisiona, né? Sabe quando a gente é roubado por pensamentos que faz a nossa rotina ser bem desgastante, né? E a gente se pega fazendo coisas que a gente não queria estar fazendo, travado, deitado, sem força, sem ânimo, sem condição alguma de correr atrás do que a gente queria, né? Só que aquilo vem de um lugar que a gente não entende exatamente de onde está vindo. É isso que está acontecendo, né? Mas não que a gente esteja vivenciando isso agora, nesse momento. Eu acredito realmente que isso foi uma quebra, porque a gente tem a carta do mundo, né? Essa volta dessa energia, esse equilíbrio dos chakras, porque aqui a gente está com a moça vestida em todas as cores dos chakras e manifestando uma geometria sagrada tremenda, né? Então, essa cura, que é um fator também muito presente nessa mesa, arquitetada por algo a mais, algo além, uma dedicação fora só das coisas materiais, né? Uma conexão consigo, uma conexão com Deus, uma conexão com uma religião, e aí você fica à vontade para aplicar na sua realidade o que você usa de ferramenta para se aprimorar aqui, né? Quebrou totalmente com essa energia de limitação. E agora a gente está podendo olhar com muita expansão para o futuro, né? A gente está podendo ir livre, leve e solto, começar a planejar um processo mais a longo prazo e ter energia também para esse momento executar as coisas que a gente precise. Por favor, o que mais a gente tem para falar aqui sobre essa leitura? Ainda um pouco sobre esses limites. Codifica o nome de paus. Aqui, pessoal, só mais um pouquinho, tá? Sobre o que a gente tá falando aqui, que é isso aqui. Tá. Então, assim, é um processo de cura profundo sobre algumas emoções, né? Isso aqui não é um tema superficial, não. Isso aqui é uma coisa que a gente já vem trabalhando há um tempo, que há muito tempo já incomoda, e a gente sempre tem fatores bem pesados na vida da gente, dependente da pessoa, da história, da situação que a gente que fica meio atravancado, né? E na maioria das vezes fica atravancado porque a gente tem muito apego e a gente cria bloqueios em relação a qualquer novo tipo de movimentação mental que a gente possa ter, que nos traga uma sensação de maior calma, cuidado consigo mesmo e até de revisão, né, de tudo que foi. Então vem acontecendo uma energia de cura muito forte que vai além do que a gente também pode tocar, fazer, né? E a confiança nesse momento, ela é indispensável. Eu vou até tirar uma cartinha de um outro oráculo que eu tenho, pra gente ter uma palavra bem chave para eu conseguir explicar o que eu tô sentindo aqui com essa leitura, porque o negócio ele tá tão forte, ele é tão sublime. Por favor, uma cartinha.
que fica complicado. Passagem, então é sobre isso. Gente, quando a gente tá numa passagem, é muito difícil a gente ter certeza de alguma coisa, tá? Então, assim, eu desejo a vocês, a nós, que a gente tenha bastante tranquilidade para entender que isso aqui a gente tá saindo como se a gente estivesse numa viagem, né? A gente tá mudando de casa, a gente tá indo para outro país, para outro local, com mais estrutura, provavelmente alguma coisa que vai conectar muito com a gente, questões passadas, né? Sentimentos profundos, lugares que nos lembram alguma vivência nossa em outra vida, se você acredita isso, ou um lugar que faz todo sentido para você. Isso pode ser físico, isso pode ser emocional, um lugar emocional, né? Um panorama mental. Mas vem para trazer essa criança emocional, a revisão dessa criança, né, desse aspecto mais... Vem para abandonar, na verdade, essa melancolia que a gente às vezes carrega com a gente para a vida adulta, que veio muito da infância, né? Então, a gente às vezes tem um ideal de vida e a gente continua agindo o tempo todo para alcançar ele, daí a gente se torna adolescente, jovem adulto, e aí o ideal é o mesmo. E às vezes não faz mais sentido, só que, gente, é muito difícil abandonar alguns ideais, né? Porque aquilo passou tanto tempo na sua vida que como? Se eu não sou isso, eu sou o quê? Né? Isso é muita coisa, eu sou muita coisa, além do ideal que a Yuli criança pensou para ela, além da criança que você foi pensou para você, né? Se você for viver tudo que a sua criança pensou, eu não sei, né, se você vai estar tão feliz. Se você acha que vai estar, faz um teste, questiona de novo, né? Não tem perigo nisso. Se você está muito seguro que é isso que você verdadeiramente quer, não vai te incomodar questionar 1, 2, 3, 4, 5 vezes se é aquilo mesmo que você quer. Tá bom, pessoal? Então essa é a mensagem que a gente tem para hoje. Um beijo no coração de todos vocês. Eu desejo que vocês estejam bem felizes hoje e sempre.